Então, no tópico 2 da nossa lição, ela fala sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é isso? Né? Uma vida em Cristo. Né? A nossa vida deve ser uma vida em Cristo. Isso significa cristocêntrica, uma vida em Cristo. E aí ele fala, né, o apóstolo Paulo fala a respeito da revelação do mistério que estava oculto pelos séculos. E ele fala isso aonde? No versículo 9. No versículo 9 de Efésios, capítulo 1 de Efésios, ele fala a respeito deste mistério que estava oculto pelos tempos, né, pelos séculos, e aí foi revelado a nós através de Jesus. Então ele fala assim no versículo 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si no amado. Então esse mistério, qual era o mistério? O plano da salvação. Havia um plano de Deus traçado para a salvação da humanidade, mas esse plano estava oculto aos povos da antiguidade, do Antigo Testamento. Embora Deus, durante toda a história, vinha falando através dos profetas, revelando através dos profetas esse plano de salvação, mas os homens não entendiam isso, eles não compreendiam. Quando Jesus vem ao mundo, nasce lá em Belém da Judéia, eles esperavam que um rei que viesse salvá-los. Já disse outro dia aqui sobre o jugo de Roma. Né? O Império Romano dominava e dominou por muitos anos, e Israel esperava um rei que viesse libertá-los da escravidão de Roma. E aí nasce Jesus numa manjedoura. Depois de 30 anos surge um homem dizendo que é o Filho de Deus, que é o Cristo, pregando o reino de Deus, curando, expulsando demônios, fazendo coisas que eles nunca tinham visto acontecer, ressuscitando mortos, mas eles não entendiam esse plano de salvação, porque para eles a salvação seria a libertação física, a libertação do jugo de Roma, e não a libertação da alma e do espírito, como Jesus viera pregando. Então eles não entendiam. Então esse mistério estava oculto, mas agora, o Paulo diz, nos foi revelado este mistério. Foi descoberto a nós este mistério. Quando Jesus morre, que Jesus ressuscita, que aparece depois aos seus discípulos e dá instrução aos seus discípulos, mesmo depois da ressurreição, ele dá instrução aos seus discípulos, depois os discípulos presenciam Jesus subindo para o céu e sendo oculto por uma nuvem recebida nos céus, e uma voz dizendo para eles, né, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, assim como vistes ele subir, ele vai voltar um dia. Então, esse mistério passa a ser descoberto, e o próprio apóstolo Paulo fala que a ele foi revelado esses mistérios. Então, essa nossa vida com Cristo, essa revelação desse mistério, consiste no quê? Em nós compreendermos a palavra de Deus, a nós ser revelado pelo Espírito Santo este mistério, para nós crermos nesse mistério da salvação, que só alcançamos através da fé em Jesus. E é importante o quê? Que todos nós precisamos passar por esta experiência de salvação. Todos nós. Mesmo tendo nascido no lar cristão, no berço evangélico, seja lá onde você nasceu, onde nós tenhamos nascido, chega um momento da nossa vida que nós precisamos experimentar esse encontro com Jesus. Ter um encontro com Jesus. Não basta vir de uma família evangélica, não basta vir de uma família cristã, não. A salvação ela é pessoal. O pai não vai levar o filho não vai levar o pai, o marido não vai levar a mulher não vai levar o marido, nada disso. Essa experiência é pessoal, a salvação é individual. Nós devemos nos preocupar com a nossa salvação individual. É claro que a nossa preocupação deve se estender pelos nossos familiares, mas primeiro preocuparmos com a nossa salvação. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala em um determinado momento, né, o Timóteo era o filho da fé, né, da fé em Paulo, filho de Paulo na fé, um dos pastores depois tornou-se um pastor, e Paulo, escrevendo para ele, ele diz, né, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo assim te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Ou seja, então,
antes de eu pregar, eu tenho que ter cuidado com a minha vida. Por quê? Porque eu estou pregando e eu estou falando para outras pessoas, e muitas dessas pessoas pode ser, né, que ouçam a pregação, se convertam a Cristo, se já não são convertidas, se convertam a Cristo, mas pode ser que se eu não tiver cuidado com a minha vida, eu me perca, porque a minha salvação não está garantida ainda. Eu sempre digo na igreja que a nossa salvação está garantida quando? Quando nós deixamos este mundo. É claro que nós precisamos ter essa certeza de salvação, mas ter a certeza de salvação e tê-la já garantida é outra coisa. A garantia nossa só é efetiva quando nós somos recolhidos deste mundo, quando deixarmos este mundo, se permanecermos fiéis ao Senhor. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo diz também num determinado momento, né? Aquele que cuida estar em pé, olha para que não caia. Por quê? Porque somos sujeitos ao erro, somos sujeitos ao pecado, somos sujeitos a tropeçarmos. E aí nós precisamos ter cuidado com a nossa vida para que nós não percamos a nossa salvação. Então, é importante esta questão da experiência com Jesus, da experiência com Cristo, ter a experiência. Então, essa salvação, este mistério revelado, está relacionado ao quê? A nossa experiência de conversão com Cristo. E aí Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele fala algo nesse sentido. Eu vou ler aqui, 2 Coríntios 5, 17. Ele fala assim, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando eu aceito a Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas da minha vida, eu devo abandoná-las, preciso abandoná-las. Não posso prosseguir levando uma vida como a vida que eu levava, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Tudo em mim se fez novo. Então eu devo viver em novidade de vida. Dia após dia, a minha vida deve ser nova, renovada pela palavra de Deus. Não é a palavra que renova, é a minha vida que se renova através da palavra de Deus. Então, somente quem está em Cristo vive uma nova vida. Somente quem está em Cristo. E aí Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 11 até o 15, ele dá também orientações a respeito disso, ensinos a respeito disso. Ele fala assim, ó, e não somente isto, porque ele falou de uma série de coisas sobre a paciência, a experiência, a esperança. Aí depois ele fala, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e quem foi este homem? Adão. E pelo pecado a morte, porque depois que Adão pecou, a morte passou a existir, porque até então não havia morte. E aí a morte tanto física como espiritual. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então todos nós, quando nascemos, já nascemos pecadores, por causa do pecado de Adão. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, ou seja, quando Deus deu a lei a Moisés, então aí começou a ser regulada, normatizado o que é pecado e o que não é pecado. Mais ou menos isso. E aí, então Paulo fala o quê? Se não há lei, não há pecado, assim como no Código Penal nosso, Se não está no Código Penal, não há crime. Não há crime sem lei anterior, que o defina. Nem pena sem combinação legal. É o artigo 1º do Código de Processo Penal, do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Assim também, Paulo, que era um grande estudioso, um grande homem sábio, era um estudado, foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres de Israel. Ele, então, conhecedor da lei, ele diz isso. Não havendo lei, não há pecado. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Aí continua falando, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Qual é o dom gratuito? A vinda de Jesus, a salvação.
Porque se pela ofensa de um morreram muitos, porque pelo pecado de Adão todos morreram. Aí ele conclui, muito mais a graça de Deus, que é Jesus, e o dom pela graça, que é dado pela fé, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, esta graça abundou sobre muitos, sobre toda a humanidade. Então, como a morte entrou por um homem, também a salvação e a vida entrou por um homem. E ela também alcança todos os homens. Então, é somente através de Cristo é que nós vivemos uma nova vida. Não há outro caminho, não há outra forma. Não andamos mais em trevas, mas na luz. Ele conclui e fala isso em Efésios 5 e 8. Lembra que eu citei agora há pouco, né? Nós fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. É Pedro que escreveu isso. Então, em Efésios 5 e 8, Paulo fala assim, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Por que éramos trevas? Porque nós vivíamos na escuridão por causa do pecado. Longe de Deus, reina a escuridão. Longe de Jesus, reina a escuridão. E Jesus, quando veio ao mundo, ele deixou isso muito claro lá no Evangelho de João também, quando ele fala, né, que a luz veio ao mundo e os homens rejeitaram a luz, porque as suas obras eram más. Mas nós, que alcançamos a luz, que cremos em Jesus, então nós andamos na luz, porque Jesus é a luz do mundo. E Davi, no Salmo 119, permita-me dizer Davi, né, não há entendimento se é Davi o autor do Salmo 119, mas os estudiosos dizem que sim. No Salmo 119, no versículo 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra é Jesus e essa palavra é luz para a nossa vida. Então nós que antes andávamos em trevas, agora andamos na luz. Então esse é o mistério que foi revelado a nós através de Jesus Cristo. Aí ele fala no item 2, no tópico 2, sobre a plenitude dos tempos. Então, Paulo revela o plano divino, né, que é fazer convergir em Cristo todas as coisas, como foi lido agora há pouco ali. E aí no versículo 10, né, de Efésios 1 e 10, ele fala sobre isso, sobre a plenitude dos tempos. Efésios 1 e 10, de tornar a congregar em si todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, Jesus unificou todas as coisas. Jesus, através da sua morte, ele fez com que todas as coisas convergissem novamente para Deus. Então, tudo isso foi criado por Jesus. Todas as coisas foram criadas por Jesus. E ele veio restaurar todas as coisas que foram criadas por ele. Aí, e onde eu comprovo que todas as coisas foram criadas por Jesus? Também no Evangelho de João. João 1 e 1, né, que é o Evangelho para os crentes, o Evangelho escrito para a igreja, para os crentes. Ele fala em João 1 e 1, no versículo 3, de 1 a 3, ele fala, né, que o princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, ou seja, na criação Jesus estava presente. E sem ele, todas as coisas, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, Jesus fez parte da criação do universo, da criação do mundo. E ele veio restaurar todas as coisas que ele mesmo criou na plenitude dos tempos. Que isso, na plenitude dos tempos, quando será isso? No milênio, na volta de Jesus, quando ocorrer o milênio, quando Jesus reinar sobre todo o mundo, então isso acontecerá. Então implica dizer o quê? Que o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo, porque Jesus vai reinar sobre todas as coisas.